E aí, meus amigos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no canal Fica a Dica e bora aqui hoje para falar de um assunto mega empolgante, o sono. Empolgante! Bom, para mim dormir é empolgante. Tem gente que com certeza ia curtir se não precisasse dormir nada para poder ter tempo de fazer um monte de coisa, mas para mim dormir é sempre bom. Só de ouvir isso eu já fico cansado. Já volto. Pronto, agora tô bom. Mas para melhorar um pouco mais esse assunto, eu não vou falar só sobre o sono, e sim sobre uma doença esquisitíssima. Duvido que você já tenha ouvido falar de uma doença chamada IFF. Para facilitar, IFF é insônia familiar fatal. E agora, sabe qual é? Não! E tenho certeza que algumas curiosidades que eu vou falar aqui nesse vídeo você não viu em nenhum outro lugar. Ei você, sei que é chato pra caramba ficar pedindo essas coisas, mas dá aquele confere para ver se você está inscrito aqui no canal. Eu deixo o botão aqui do lado para facilitar a inscrição. E já deixa o like também para dar aquela força aqui para o canal da gente, vai? Antes de falar da doença mesmo, essa doença estranha IFF, muitos consideram apenas algo que entre um dia estressante e outro exaustivo, a gente tem que dormir para ter força para resolver os problemas dos próximos dias. Mas não se trata apenas disso. Por sinal, o sono deve ser tratado tão importante como muitos consideram as atividades físicas, a alimentação, o estudo, o videogame. O sono é essencial para o nosso organismo, pois é nesse momento dos nossos dias que acontecem diversas reações importantes, como a regulação das funções hormonais, a restauração da energia e dos metabolismos cerebrais, a correção e cicatrização de diversos tecidos do nosso corpo, por último, mas não menos importante, a consolidação, a junção dos nossos pensamentos, das nossas experiências em memória. A gente passa o dia aprendendo, tendo um monte de experiências, ideias, problemas, e é na hora do nosso sono que nosso cérebro processa a maioria dessas coisas para conseguir encaixar isso tudo e transformar em memória. O sono, ele é controlado por algumas áreas do nosso cérebro e está relacionado a eventos bioquímicos, fisiológicos do nosso organismo. E é claro, ele também é bastante influenciado pelo comportamento. Existem várias condições que podem trazer alguma alteração e prejudicar o nosso sono, desde doenças neurológicas, psiquiátricas, respiratórias também, ou simplesmente por maus hábitos que desregulam, desmontam a nossa estrutura do nosso relógio biológico. Existem outras diversas situações que causam a privação do nosso sono. Algumas são bizarras e mostram quanto o sono é mais importante que um intervalo só entre um dia e outro. Mas prometo deixar isso para falar com mais calma e mais propriedade num próximo vídeo. Então já deu para entender que o sono ele é vital para a gente e ele é bem complexo e até foi classificado em alguns estágios distintos. Um deles é o NREM, que é um termo em inglês que significa Non-Rapid Eye Movements, e o outro é sono REM, que significa, também em inglês, Rapid Eye Movements. Acredito que você já deve ter ouvido em algum momento falar desse tal sono REM. E é doido pensar que esse termo, REM, em português significa que é movimentação rápida dos nossos olhos. E é justamente nesse momento que a gente está tendo o nosso sono mais profundo e que a gente tem os olhos movimentando de forma mais rápida, estranho. Na primeira classificação que eu falei, o sono NREM representa mais ou menos 75% do nosso sono. E ele é considerado um sono fisiologicamente tranquilo, com baixa frequência cardíaca e respiratória. Nessa fase é observado um aumento da atividade parasimpática, que no decorrer dos estágios desse sono NREM ocorrem algumas alterações dos níveis de consciência. Já o sono REM, além da movimentação rápida dos olhos que eu falei agora há pouco, também a gente tem sonhos bem vívidos, movimentos também musculares involuntários, atividade cerebral bem intensa e a respiração e os batimentos cardíacos mais acelerados. E é nesse momento do sono que a gente tem a organização dos nossos pensamentos, experiências em memórias. Agora chega de soninho e vamos falar agora da tal IFF. Primeiro vamos tentar entender. Insônia você sabe o que é, Que é a dificuldade para conseguir dormir, a perda do sono com facilidade, essas coisas, tá? Familiar também é fácil. É algo que está relacionado com família, entidades próximas, entidades não, entidades é meio fantasma. Bom, vínculos sanguíneos. Bom, dá para entender, dá para supor que é algo que envolva genética. E fatal é aquele erro do Windows que dá vontade de morrer quando ele aparece, ou seja, morte. A insônia familiar fatal, a IFF, é uma doença hereditária causada por priões, que são agentes infecciosos compostos por proteínas. Esse nome estranho aí, prion, vem a partir das palavras proteináceos, que é proteica, e infection, que é infecção.
Esse prion, que é uma proteína do nosso organismo, quando em seu estado íntegro e normal, ele serve para proteger os nossos neurônios de condições que podem levar à sua destruição. E também participam do processo de diferenciação das células neurais. Uma simples mutação no gene PRIMP provoca a formação defeituosa da PRPC, que é uma proteína que se transforma em prion. E isso faz com que essa proteína que serve para proteger nossos neurônios parem de funcionar. E aí já viu, né? Essa doença, como já deu aí para perceber, ela é genética e pode ser claramente passada de pais para filhos, por isso o nome familiar. Também existe a insônia esporádica fatal, que é IEF, causada por uma mutação não hereditária, ou seja, é uma mutação aleatória, onde seus pais não passaram para você. Mesmo assim, ela pode acabar surgindo a partir de você. Com essas proteínas agora deformadas, sem funcionar corretamente, o nosso cérebro acaba desprotegido e sofre degenerações. Em específico, a degeneração da área do tálamo no nosso cérebro, que é a principal responsável por controlar o ciclo do sono e da vigília do nosso organismo. Os primeiros sintomas tendem a aparecer entre os 32 e os 62 anos, mas são mais frequentes logo após os 50, tendo como seu principal sintoma uma insônia incontrolável e progressiva, e daí o nome da doença. Dessa forma, essas pessoas com esse tipo de transtorno têm cada vez mais dificuldade para dormir, além de outras diversas alterações do sistema nervoso simpático, que é aquele que é automático, que a gente não controla e que é responsável por regular a temperatura do nosso corpo, da respiração, a transpiração e outras várias coisas. Como eu já comentei, essa é uma doença neurodegenerativa, o que significa que com o passar do tempo, o tálamo vai sofrendo cada vez mais estragos, o que leva a um agravamento progressivo da insônia e de todos os outros sintomas que estão relacionados. Isso pode ser também ataques de pânico frequente, surgimento de fobias que não existiam antes, perda de peso sem razão aparente, alterações da temperatura corporal que pode ficar muito alta ou baixa, excesso de transpiração ou salivação, podendo chegar até em um momento que a doença não permite mais a vida, e por isso o nome fatal. Uma curiosidade aqui, que eu vou falar também nesse vídeo, e que eu duvido que você já tenha ouvido falar em outro lugar, é que essa mutação dessa proteína prion também causa diversas outras doenças degenerativas em animais, doenças que já foram famosas nos noticiários. Lembram da doença da vaca louca? Chamada também de encefalite espongiforme bovina? Então, ela também existe nos gatos, nos vários grupos de ovelhas e cabras e até nos avestruzes, tadinhos. Ou seja, essa doença também transforma o nosso cérebro de certa forma nessa aparência que eles falam de esponja. Além de reduzir bastante o tempo de vida da pessoa, ela infelizmente também não tem cura. Para o correto diagnóstico é necessário consultas, com médicos, claro, neurologista em específico e também médicos de especialidade do sono. E também fazer exames como tomografia computadorizada e exames genéticos. Essa doença ela é bem rara, menos mal. E cerca de apenas 60 casos foram descritos desde a história em que foi descoberta essa doença diagnosticável. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo com essas curiosidades. Bom soninho aí para vocês e até a próxima. Valeu, falou, fui!